Isso, tá. Gente, bom dia. Meu nome é Max Jaramillo, sou o diretor da Latin Press. Somos os organizadores dos dias 10 KNX na América Latina. E hoje nos toca a oportunidade para o Brasil. Então, agradeço su estar com a gente. A continuação, vamos a ter uma apresentação do Roberto Godoy Fernandes, da Siemens. Roberto, bem-vindo. O Roberto é o gerente de portfólio de produtos e vai a falar sobre essas soluções de KNX para o mercado corporativo. Já tem falado dos hospitais, de hotéis, e agora vamos falar mais diretamente no mercado corporativo. Roberto, bem-vindo. Muchas gracias, Max. Gracias por la oportunidad. E vamos começar agora. Pessoal, boa tarde. É um prazer infinito estar aqui com vocês. Eu preparei um material para vocês justamente para que nós, em sequência, falemos um pouco do mercado corporativo. Então, os meus colegas já cobriram outros temas, como a parte de hospitais, a parte de produto, algumas aplicações. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação na parte corporativa, que cada vez mais tem ganho aplicações em nosso país. KNX, que vinha numa linha direta já no Brasil, trabalhando em corporações, trabalhando em aplicações de campo não muito residenciais para algumas aplicações, mas recentemente tem ganho um vulto muito grande nas corporações quando nós colocamos a parte de integração e a parte de automação direta com os sistemas eletroeletrônicos. Bem é visto que nós temos aí a integração de KNX não só na parte do ambiente, mas indo para a automação mais pesada, como o Moisés muito bem cobriu, na parte de distribuição elétrica, na parte de integração com os sistemas elétricos. E eu preparei um material para vocês. Não é um material como o use cases que eu tratei na apresentação anterior, ou o material direto com uma aplicação específica, mas de acordo com o portfólio, e aqui eu trago uma pequena amostra do que nós temos, o portfólio ele é muito grande, mas a ideia aqui é trazer para vocês, pensar alguns tópicos em específico. E quando nós vamos pensando alguns tópicos em específico, nós vamos fazendo algumas assimilações com aquilo que a gente tem, ou nos nossos empreendimentos, quando administramos eles, ou na visão do projetista para a aplicação mais correta de um produto ou de uma tecnologia específica dentro do KNX, como o Francisco colocou na apresentação anterior. Então, a ideia aqui é fazer uma pinçagem, e nessa pinçagem eu quero trazer para vocês, dentro do nosso portfólio, algumas possibilidades que nós podemos ter. A nossa linha na Siemens, eu já falei isso aí em diversas outras apresentações, ela se chama Gama Instabus, que é o nosso KNX. E começando em linhas gerais, só um segundinho. E começando em linhas, deixa eu subir a tela, demorou um pouquinho para atualizar para mim. Perfeito. E a agenda que eu preparei para nós hoje, então eu vou tratar um pouquinho de uma parte institucional, vou mostrar para vocês a parte do portfólio e a aplicação corporativa, quero falar também um pouquinho sobre integração e produtos descentralizados, que de acordo com o que nós temos hoje nas edificações, em alguns projetos, principalmente o corporativo, quando se integra no espigão do prédio, no projeto maior que vai para a KNX, e em outras direções nas integrações, faz muito sentido quando a gente pensa de uma forma descentralizada no portfólio. Hoje, na Siemens, cabe dizer que nós temos dois portfólios de produtos, então nós temos tanto a parte de automação predial, quanto a parte de detecção e alarme de incêndio. Hoje, atualmente, nós estamos trazendo um novo portfólio, que é o controle de acesso. Então, em breve, nós teremos 3 portfólios, teremos tanto a parte de automação, a qual inclui o KNX, quanto também teremos a parte de, juntamente com a detecção de alarme de incêndio, a parte de controle de acesso.
e numa visão geral, institucional, dos nossos portfólios de produtos, dentro da automação predial, nós temos tanto a parte de supervisórios, que o supervisório ele já olha na direção da integração, e aí eu tenho um slide específico para isso, eu não vou gastar tempo agora aqui com vocês, eu vou já direto a alguns pontos que são aí de máxima importância nesse momento, e depois a gente volta um pouquinho. Nós temos o KNX, que é o grande foco de hoje. Temos também a parte de medição inteligente de energia, na parte corporativa. Então, nós começamos, como foi muito bem colocado aqui anteriormente, desde a distribuição, desde a entrada do edifício até a integração com o KNX no ambiente. A parte de HMs inteligentes, sensores, termostatos inteligentes, válvulas de atuadores e atuadores de damper. E nessa parte de campo, que é formado desde sensores, essa parte inferior aqui de sensores a atuadores de damper, não somente os atuadores tradicionais, mas também com Modbus, com BACnet e também com KNX. Pô, mas tem atuador de válvula em KNX? Tem. Tem atuador de damper em KNX? Tem atuador de damper em KNX. Tem termostatos em KNX. Então, há uma grande gama de produtos hoje que faz parte do KNX. Na parte de incêndio, que não tem nada a ver com hoje, só quero fazer um spoiler porque faz parte do nosso portfólio. Nós temos também a parte de detecção e alarme de incêndio, que englobam as soluções tanto do portfólio europeu quanto na normativa norte-americana. Então, nós atendemos as duas normativas de produto. Então, atendemos a NFPA dos Estados Unidos, mas também atendemos a AEN 54, que é a norma de incêndio da Europa, tendo portfólio de produto dedicado para cada uma das famílias, aí, cada uma das necessidades normativas. Eu vou deixar aqui, depois eu coloco no chat, se vocês quiserem. Tem um link aqui que é o nosso hot site, então aqui você vai poder encontrar todas as nossas bibliotecas de KNX, então bibliotecas que compreendem o nosso catálogo, as bibliotecas, o ETS 5 e 6 já carregam automaticamente as bibliotecas, mas caso você sinta falta de algum produto em nosso hot site, você pode encontrar. Me parece que há um pequeno delay entre eu apertar aqui o slide e ir para o próximo. Então, eu vou sempre observando aqui no visualizar e vou posicionando vocês. Mas o que acontece? Então, em nosso hot site, você consegue baixar catálogos, datasheets, as bibliotecas. Se você precisa dos CADs, os CADs também estão colocados lá, as bibliotecas BIM. Então, tudo aquilo que é relativo ao produto e ao software, inclusive ferramentas importantes como atualizadores de firmwares e outros, você consegue baixar em nossa hot site. Se você quiser também dar um print na tela, esse QR Code que aparece para vocês vai direcioná-los diretamente para a nossa tela. E aí, pessoal, falando um pouquinho da parte de conceitos, então os sistemas em KNX, né, eles são formados basicamente por 3 tipos de produtos. Eles podem ser atuadores, eles podem ser sensores, eles podem ser sistêmicos. E dentro da Siemens, nós atendemos aos modos tradicionais como E-Mode, S-Mode, mas também difundimos o nosso PL-Link. E o nosso PL-Link é justamente o S-Mode, o System Mode, mais direcionado para os nossos produtos. Então, o KNX ele é um produto, ele é uma parte integrante de uma solução, de um conceito e de uma norma que me permite misturar, mesclar e extrair o melhor que eu tenho de diversas marcas e diversos fabricantes. Já somos mais de 500 fabricantes na associação. O último que eu havia visto tinha sido a Sony, que tinha entrado, que era o de número 500. Já deve ter ultrapassado esse número. Mas o que acontece? A ideia é que todos nós convivamos e há uma coexistência plena. Mas quando a solução é Siemens, trabalhando com outros produtos, nós também divulgamos o nosso PL-Link, que justamente é uma alteração, é uma inclusão de biblioteca do S-Mode que me permite fácil parametrização. Ah, Godoy, eu tenho o PL-Link. E se eu conectar o produto do Francisco ou o produto do Moisés, vai funcionar? Totalmente. Agora, quando o produto Siemens encontra outro produto Siemens, algumas outras possibilidades são possíveis com a aplicação. Então, é muito importante conhecer o PL-Link após a apresentação. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do que é o PL-Link,
eu vou ter um slide que eu vou falar de controladores de fan coil, por exemplo, e controladores de VAV, e aí vai ter uma passagem, mas deixo aí oferecido, se alguém quiser depois explorar um pouquinho mais, vai ser um grande prazer. Do portfólio de produtos, nós atendemos na parte corporativa, falando diretamente, seja a parte de iluminação, seja a parte de proteção solar, que vai muito além do que mandar abrir e fechar uma persiana, então tem toda uma inteligência por detrás desse tipo de controle. Na parte de display e operação, na parte de HVAC, que tem tomado grandes proporções nos empreendimentos corporativos, produtos sistêmicos, e aí a gente vai ter os slides respectivos, e a parte de monitoramento. Começando por display e operação, os edifícios corporativos eles usam pouco a parte de botoeiras e de integração com botoeiras inteligentes, além dos displays gráficos. Até anteriormente, numa das apresentações, um de vocês havia perguntado, pô, você tem interface gráfica? As interfaces gráficas fazem muito sentido quando eu penso em edifícios corporativos, porque a interface gráfica me deixa colocar senha, me deixa colocar usuário, me deixa colocar horário de funcionamento, me permite fazer alguns bloqueios. Então, a interface gráfica ela tem muitas vantagens, muito mais vantagens do que desvantagens, quando eu as levo para o ambiente corporativo, que depende que mais do que uma pessoa use e alguns cuidados, como vandalismos e outros de operação. Passando rapidamente pela parte de campo de botoeiras, nós temos as botoeiras adaptadas ao Brasil, então eu sempre menciono isso nas apresentações, então toda vez que eu tenho uma sala de reuniões ou algum outro lugar que não vá utilizar a parte gráfica, ainda haja a demanda para a botoeira, nós temos. As botoeiras são padrão Brasil, então caixinha 4x2, bonitinho, furação perfeita, vocês vão ver no próximo slide, parece que ainda não carregou, eu já mudei o slide. Então, furação perfeita, então você pode olhar na imagem da direita. Então, adequada essa caixinha, é uma caixinha nacional aqui do Brasil, ou para aplicações específicas, os tradicionais mini módulos que permitem a utilização de interruptores no mercado brasileiro. Fora isso, quando eu tenho estruturas corporativas de até médio porte, nem sempre faz sentido eu trabalhar com softwares supervisórios mais arrojados, mais complexos. Então, muitas das vezes faz sentido trabalhar com uma unidade, ele é um módulo inteligente que tem o web server incorporado e me permite desenhar telas para ele. Então, eu posso ter telas gráficas para celulares, telas gráficas para tablets e telas gráficas para computadores. Tudo no mesmo endereço IP, acionado, acessados diretamente no mesmo endereço, só que o tablet vai ter as suas telas, os computadores telas próprias e os celulares também telas não gráficas, mais para a parte de controle, que faz todo sentido. Inclusive com o servidor de e-mail, que eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar alarmes, eu posso chamar o time de manutenção, eu posso plugar pessoas que são estratégicas aos negócios, que podem não estar naquele momento dentro da corporação, chamando-as e avisando-as de condições específicas da aplicação. E isso também, já que estamos falando de aplicação, também se aplica quando nós temos agora grandes tendências de iluminação, o DALI assumindo de novo aí uma posição importante no mercado brasileiro, e DALI por um lado, mas também Tunnable Wide trabalhando com temperatura de cor por outro. Então, esse web server ele traz bibliotecas específicas, justamente já favorecendo isso para as aplicações de até médio porte. Ah, eu tenho uma aplicação de grande porte trabalhando com software gráfico, eu não posso ter o web server? Lógico que eu posso, e mais do que isso. Eu posso ter mais do que um web server trabalhando em paralelo, compartilhando informações e trazendo o melhor dos dois, inclusive nessa parte de comunicação de acesso remoto, que hoje se fala muito, muito importante, inclusive dentro das condições, que o Moisés também abordou muito bem, de IP seguro, que hoje achei muito bacana, porque todos os fabricantes acabam sempre trabalhando, não, mas é IP seguro, é o mais importante, mas a gente mitiga. A gente não tem como bloquear todas as portas dentro das organizações, mas a gente consegue mitigar para que a gente possa extrair o máximo que seja possível da segurança. Voltando ao tema da interface gráfica, essa é a interface gráfica que eu comentei com vocês na tela, em 2 slides anteriores. Então, uma interface gráfica que me permite
desenhar aquilo que eu quero do sistema, me permite fazer o controle local, me permite mudar os ícones, cor, ele já tem sensor de temperatura embutido, é de alta sensibilidade, acesso com senha, que muitos de vocês no dia a dia nos solicitam e é muito bem visto. Então, um produto de 5 polegadas, gráfico de alta resolução, muito importante para o dia a dia das edificações. E, muito importante, ele possui telas já desenhadas sistemicamente para as aplicações, como de ar-condicionado, iluminação, persiana, cena, Tunnable White, está pronto dentro dele. Se eu tenho uma aplicação de VRF, eu vou falar com uma gateway, eu não vou explorar aqui, mas nós temos, por exemplo, as gateways para controles de VRF, porque o ar-condicionado central, se por um lado é muito bem utilizado, muito bem explorado ainda no mercado brasileiro, o VRF ganhou ainda mais força. Então, nós integramos também o VRF com tela própria, inclusive com restrição por senha, tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente num produto compacto, um produto também pensado para o mercado nacional, que te permite instalação em caixinha 4x2. Dentro das botoeiras, uma aplicação específica que eu trabalhei recentemente, e eu quis trazer o caso para mostrar para vocês, é justamente que quando eu tenho botoeira, eu não tenho a display gráfica, mas eu tenho botoeiras, quando eu tenho a unidade de acoplamento, a BCUzinha, a BCU, nós temos alguns modelos de BCUs associados a sensores, por exemplo, que além de fazer a função de sensoriamento, de botão, o que quer que seja, que esteja acoplado, ela possui 2 entradas digitais. Então, quando eu tenho edifícios corporativos de pequeno e médio porte, junto com o ar-condicionado ou com o sistema de ventilação, eu quero monitorar as janelas. Então, essas botoeiras, essas unidades sensoras, elas me permitem uma otimização, ao invés de eu colocar mais um dispositivo ou utilizar mais uma entrada digital de uma unidade de controle, que é a próxima unidade que eu vou falar, eu consigo fazer isso diretamente no próprio módulo. E a partir aqui da BCU, eu levo para dentro do barramento KNX. Só vou esperar mudar aqui os slides. Na parte de entradas binárias, então, quando eu tenho essas aplicações, eu quero falar para vocês de 2 tipos de aplicação, tanto a aplicação quando eu trabalho por G-Rail, a parte de trilho de 35, quanto a parte distribuída. Nós temos atualizado o nosso portfólio. Então, em termos de portfólio, nós temos desde os módulos aos mini-módulos, e os mini-módulos são bem vistos. Eu tenho 3 lançamentos que eu vou mostrar nos últimos slides, mas basicamente as entradas são as tradicionais, as entradas digitais, mas juntamente com as entradas digitais e os seus módulos, nós vamos também ter os atuadores, aí eu vou ter um slide específico para isso, os módulos de dimerização inteligente, módulos combinados de dimerização e controle, a proteção solar, e quando eu falo proteção solar, tanto a proteção pela borda de iluminação, quanto o blackout, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, quanto os atuadores térmicos que o mercado brasileiro também usa em várias apresentações, em várias configurações de automação. Mostrando um pouquinho para vocês a vista frontal do nosso módulo de entradas digitais. Nós trocamos o nosso portfólio, nós tínhamos esses produtos, são Siemens, são fabricados pela Siemens, e nós tínhamos um outro portfólio um pouco mais antigo, e aí nós fizemos algumas substituições. Esse é um produto novo, eu acabei de lançá-lo, e aí é um produto totalmente para campo, focado em HH reduzido. Então, vocês veem que todos os módulos da Siemens são módulos com terminais por pressão, que esse é um aqui em cima. Então, chave de fenda pressionada no meio, cabeamento de até 2,5, e eu consigo plugar e desplugar. Se for um módulo de saída ou um módulo que não seja por contato seco, que seja um módulo de tensão, eu ainda tenho o ponto de acesso aqui para o multímetro ou a caneta multímetro para fazer a medição. Tem o override frontal do produto, que inclusive eu posso desabilitá-lo aqui na minha esquerda, no A4. E aí eu tenho na A5 o botão de Auto Learn, justamente aí para fazer a programação.
E eu tenho outro slide também um pouquinho mais à frente, porque eu posso programar módulos Siemens de duas formas, ou com o botão de Learning, que todos nós conhecemos bem, ou com um aplicativo chamado Siemens Address by ID, e o aplicativo Siemens Address by ID te permite atribuir o endereço físico remotamente, sem a necessidade de você pressionar o botão de Auto Learning. E o A6 aí é o nosso conector tradicional. Em termos de atuadores, nós temos os atuadores tradicionais, então atuadores que principalmente na iluminação on-off, muito bem utilizado, ou em pequenas atividades de comando. O grande destaque aqui é o módulo 535, que além de fazer isso, me permite fazer o monitoramento da carga. Então, eu consigo monitorar a carga que eu estou comandando, e isso daí é muito bem visto quando eu tenho uma aplicação, lembrando que aquela edificação não é ocupada, geralmente, quando a gente fala de edifícios corporativos, em todo o tempo. Então, quando eu tenho aplicações diretas, faz todo sentido eu ter a detecção de carga, e módulo Siemens, isso já vem dos módulos anteriores, eu posso ter a atribuição de até 2 combinações de portas lógicas por canal do módulo. Isso facilita muito a programação distribuída quando eu tenho aplicações corporativas. Temos também a parte de módulos combinados. Então, módulos combinados, de novo, se preocupando um pouquinho com os edifícios corporativos de médio porte, faz todo sentido, no mesmo modo, eu ter entradas e ter saídas digitais. As saídas, não só as saídas em baixa amperagem, mas em amperagens maiores para o controle. E o grande destaque é não ter só a saída para fazer o controle de iluminação, mas também poder fazer o controle quando eu tenho persianas. Então, o 501 e o 502, um deles me traz 8 entradas e 8 saídas de controle de comutação, mas eu também posso ter a parte de persianas. O módulo de baixo te permite até 4 persianas no mesmo módulo, além das 8 entradas digitais que eu já tenho associado. Na parte de proteção solar, uma grande preocupação que nós temos não é só abrir e fechar a persiana, mas sim o controle dela, principalmente porque eu vou tendo, já que nós falamos em ciclo circadiano para iluminação, nós temos que também nos preocupar com o seu desdobramento, quando eu tenho o controle de uma persiana, a abertura das aletas dessa persiana, e eu fico muito feliz, porque eu já tenho participado de alguns projetos. No começo, estava bem tímida essa parte de aletas, essa parte de controle um pouco mais fino, mas recentemente a gente tem visto que o mercado tem engajado, o cliente tem entendido, e isso hoje é uma demanda, e uma demanda real. Então, os módulos que vão fazer, eu tenho uma parte mais conceitual na sequência, mas cabe dizer, esses 2 módulos são 2 lançamentos também que eu havia feito no portfólio, módulos com autocalibração, mas autocalibração já vem de antes, e o mais importante aqui desses slides, com relés intertravados eletromecanicamente para inverter o sentido da rotação, inclusive evitando problemas eletromecânicos. E aí, quando eu falo do controle do controle solar, a gente sempre tem em mente não só o controle do rastreamento, né, do blackout da borda do sol, mas o controle das aletas em si. E isso casado com inteligência no ar-condicionado me faz extrair o melhor da energia elétrica da iluminação e do uso racional do próprio ar-condicionado. Então, eu economizo energia nas 2 pontas. Trabalhando aí com a janela, trabalhando com a persiana adequadamente, eu não só extraio o melhor da minha iluminação, mas eu também extraio o melhor do meu sistema de ar-condicionado quando integrado. Por falar em iluminação nas edificações, a iluminação ela tem até pela essência do KNX uma grande força em si, mas também com a integração e o desdobramento do próprio DALI, que havia dado uma esfriada alguns anos atrás, mas nos últimos aí tem retomado com uma grande força, principalmente porque os meus colegas aqui que também têm produtos DALI, que também têm investimentos na área, a gente vê aí internacionalmente uma preocupação. E é um sistema que normativamente tem uma robustez
muito interessante. E na iluminação, eu não fico só preso no tradicional on-off, no on-off dimerizável ou no dimerizável, que nós atendemos muito bem com os portfólios, com o novo portfólio e o portfólio atual, mas também com gateways DALI e DALI V2, homologada V2, fazendo Tunnable White e todas as funções adicionais. O DALI, para nós, hoje é um segmento de mercado muito interessante. Nós vemos isso pelos projetos, pela demanda, pelo gosto do brasileiro também. Hoje nós temos a Gateway DALI, aquele mini módulo que eu mostrei para vocês anteriormente, para o cliente que não vai ter a botoeira inteligente, ele vai usar um interruptor de mercado, ele pode ter aquele mini módulo em DALI. Então, eu coloco dentro do Condolet ele em DALI, leio os contatos e tenho ali na iluminação tudo em DALI. E aí, um dos próximos lançamentos que eu vou fazer ainda durante o ano vai ser o sensor em DALI. O meu sensor de luminosidade que vocês veem embaixo hoje, ele é KNX. Mas aí, nos próximos meses, eu vou estar lançando ele em DALI. Então, o cliente que deseja ter um subsegmento na iluminação, corporativos, aí grandes lajes, grandes comprimentos, trabalhando em DALI, vai fazer todo sentido. Eu não vou precisar lançar o sensor em KNX, e aí o módulo, a gateway fazendo o controle dos drivers, ou os mini módulos dentro dos condolets, lendo os interruptores, eu não vou precisar perguntar para o sensor em KNX o que fazer, mas eu já vou ter isso tudo dentro da mesma estrutura. E aí, para a parte de iluminação, quando eu falo de atuadores, nós temos o tradicional, que são justamente a parte de controle dimerizável, para LED, para fluorescente. Em retrofits, eu vi que uma das pessoas que estavam nos acompanhando perguntou, pô, e edifícios que já estão em pé? Então, o retrofit ele é uma grande preocupação. Então, aqueles reatores analógicos de 1 a 10, eles são utilizados não só aqui com módulos grandes, mas inclusive por mini módulos que nós temos, mas tudo aí bem integrado. E quando eu falo de dimerizável, não só dimerizar, mas um ponto que nós temos importante, e aí a parte de arquitetura gosta muito, é justamente trabalhar a curva de dimerização. Então, muitas das vezes, dependendo do ambiente ou do cenário, da interação e do desejo da experiência que se deseja extrair daquele ambiente, fade on, fade off, trabalhar com o tipo de curva de acionamento, com o detalhamento da curva. Então, os nossos módulos, na parte corporativa, ele é muito possível que eu mude toda a curva de dimerização, mexendo nos atributos, mexendo nos parâmetros, para que eu possa extrair o melhor. Em DALI, como eu falei para vocês, deve ter atualizado aí a apresentação, a tela para vocês. Em DALI eu vou ter a gateway, eu vou ter o drive, que é o primeiro em esquerda na superior. Temos também a parte do mini módulo, que é a interface DALI para interruptores, que vai dentro do Condolet. E aí, junto no mercado, por exemplo, a Osram possui produtos maravilhosos no mercado, inclusive com sensoriamento para pé direito alto. E aí você consegue integrar esse DALI, esses sensores, esses outros produtos de outros fabricantes dentro da nossa solução DALI. Então, lá no ETS6 vai ter o plugin, e o plugin roda justamente essa integração com produtos de terceiro. E aí eu consigo, dentro do DALI, não fazer somente o on-off, mas junto com o on-off, né, on-off ou a dimerização, mas também trabalhar a temperatura de cor, que muito nos interessa, porque a temperatura de cor tem uma importância muito grande dentro dos ambientes. Então, hoje, quando nós trabalhamos um centro de convenções na área corporativa, os ambientes de trabalho, o ambiente do café, o ambiente de um refeitório, o ambiente, por exemplo, do ambulatório. Então, cada ambiente hoje a gente consegue tratar de uma forma muito específica, conforme as especificidades, não só da eficiência energética, mas junto com a eficiência energética, extraindo o melhor daquele ambiente, a melhor experiência daquele ambiente. E isso, para nós, é muito importante. Aqui nesse slide é somente para fazer uma diferenciação, porque há gateways mais simples, para projetos mais simples, que não necessita de toda essa integração com produtos de terceiro. Basicamente, é trabalhar como DALI,
fazendo on-off de dimerização, e nós temos outras gateways que, além de fazer isso, permite a integração com sensores DALI, com outros módulos DALI de outros fabricantes, para que possa-se, junto, construir aquela solução que eu mostrei para vocês. E os edifícios de pequeno porte? Porque até agora eu falei de grandes lajes, falei de larguras, pé direito elevado, mas e quando eu tenho edifícios pequenos? Nós também temos uma gateway DALI, que ela tem 2 trunks, 2 canais de comunicação, e te permite colocar até 20 luminárias RGs por canal. Então, corporativas menores, esse é um módulo muito bem empregado, tem um custo-benefício fantástico, justamente para as aplicações menores. O do lado é a cópia do primeiro, só que o do lado, ao invés de fazer 2 canais de 20, ele faz 8 canais de 8 ECGs cada. Ele é um pouquinho maior, uma outra finalidade, mas para edifícios menores, nós temos utilizado muito o D11. O E11 já é mais para sistemas distribuídos, mas ambos para o mercado de pequeno porte, que nem sempre acaba tendo uma preocupação, e às vezes você pega um pavimento pequeno, colocar uma gateway tão grande por uma necessidade menor, não faz muito sentido. Então, faz muito sentido para nós trabalhar nessa linha, de ter um produto menor para aplicações menores, fazendo a integração total aí do ambiente, levando a aplicação DALI que se deseja. Em termos de aplicação de iluminação, a integração, principalmente em fatores de calibração, é total. Só um segundinho aqui, minha apresentação eu acho que deu uma travadinha. Agora foi. Então, como eu mencionei há 2 slides atrás, eu só estou passando para vocês aí algumas possibilidades de integração que nós temos aí de experimentos Siemens e Osram, justamente na parte de DALI. Então, sensores para pé direito elevado, sensor de luminosidade e outros sensores, que faz todo sentido. E por falar em sensores, na área corporativa, nós temos 2 tipos de sensores de luminosidade. Os nossos sensores não são só sensores, são sensores controladores. Então, nós temos sensores de... Primeiro, né, todo sensor de luminosidade, além de luminosidade, ele vai te trazer algum fator adicional. Então, por exemplo, o sensor mais simples, que é o E22, além da luminosidade, ele vai te trazer o controle de iluminação a 2 pontos. Se eu estiver falando do D12, além da luminosidade, ele vai te trazer o movimento. Ele é a cópia do E22, mas ele também te traz a detecção de presença e movimento. E para aplicações um pouco mais robustas, que eu não desejo fazer o controle de 2 pontos, eu preciso da iluminação constante, dimerizada direta, nós temos o E22, que oferece os 2 ambientes. Oferece tanto o controle a 2 pontos, quanto a luz constante, e para integrações com ar-condicionado, eu te dou 3 canais de saída. Eu te dou um canal de saída para controle do ar-condicionado, um canal de saída de presença e outro de movimento, para que a gente possa fazer a lógica de controle fazendo as amarrações. Nos ambientes, quando eu tenho lajes específicas e necessidades, além da luminosidade, eu vou ter no mesmo ambiente luminosidade, vou ter temperatura, possivelmente tenha ou CO2 ou umidade relativa, eu não vou num sensor menor, eu vou num sensor um pouquinho maior. Esse sensor que eu estou mostrando para vocês é 12 por 12, 120 milímetros por 120 milímetros, mas além de ser sensor de luminosidade, ele traz consigo presença, movimento, temperatura, umidade relativa e CO2 no mesmo corpo. E esse corpo do sensor pode ser sensor de presença por PIR, infravermelho, ou pode ser ultrassônico, dado e respeitado as distâncias de movimento, de presença e movimento de cada tecnologia. Acaba sendo um sensor pequeno, 12 por 12, menos infraestrutura, o cabo KNX não é um cabo barato de se passar, então, quando eu consigo otimizar um ambiente e colocar menos dispositivos, eu também estou economizando, não só em programação, não só em infraestrutura, mas eu também estou utilizando menos cabo. Então, é um produto direto, mais simples de parametrizar, mas com todas as funções, inclusive
funções matemáticas, como comparação, calculador, limite de set point, ele calcula ponto de orvalho. Então, ele tem diversas funções que transcendem simplesmente as 5 medições. Presença, movimento, iluminação, fazer o controle, umidade relativa, temperatura CO2. Então, ele é um sensor que, seja num edifício comercial de médio porte ou em grandes estruturas corporativas, acaba sendo um sensor muito interessante. E quando eu tenho aplicações em ambiente que não precisam de todo esse arsenal da parte de medição, eu posso ter unidades menores de parede. Então, ele fica no meio termo entre uma botoeira sem display e aquela interface gráfica que eu mostrei para vocês, mas um produto de extremo valor, que é um produto menor, que tem sensores de temperatura, umidade relativa, CO2 para a qualidade do ar, sem display, e o controle, justamente o controle manual do ambiente, me dispensando outros tipos de acionamentos locais na edificação, no ambiente. Como lançamento também na qualidade do ar, nós temos um controladorzinho menor, que trabalha na parte da qualidade do ar, olhando particulados de 2,5 e CO2. E cada vez mais as edificações têm pedido para se monitorar VOC, né, gases voláteis que eu tenho num outro sensor, a parte de CO2, inclusive cruzado com VOC, e particulado, que são variáveis extremamente importantes. CO2 impacta mais na produtividade do ser humano, menos em outras variáveis, mas o PM2,5 e o VOC diretamente na saúde da pessoa, que interfere aí, não só transcende puramente a parte de desempenho, mas já vai na direção da saúde do ocupante, na saúde do profissional, que muito nos importa e é extremamente importante quando a gente olha aí associações como ASHRAE nos Estados Unidos ou REBA na Europa, tem um trabalho muito próprio. E na parte de ar-condicionado aí, que é uma grande demanda atual, eu trouxe 4 produtos para poder falar um pouquinho da aplicação. Um deles é o termostato inteligente, o outro é um atuador de válvula, na verdade 3 são atuadores, né? 2 para válvulas e 1 para VAV, ambos com conexão pronta em KNX, então ele já vem com o chicote de 1,5 m para integração, para que a gente possa extrair o máximo dessas aplicações. Nós temos um termostato inteligente que, incorporado nele, já tem o sensor de temperatura e umidade. Tem um lançamento nesse mês que eu estou fazendo, justamente incluindo o CO2. Então, um dos modelos, o Final 4, já vai vir. Para a parte hoteleira e de hospitais, nós temos uma necessidade grande de aplicações padronizadas. Então, eu consigo desenhar a solução no meu telefone e, a partir da solução, em vez de parametrizar cada um dos termostatos, eu simplesmente, por NFC, vou em cada outro termostato e descarrego a aplicação. Então, eu posso simplesmente trabalhar com uma aplicação mais simples, então, do tipo uma genérica, e depois faço ajuste fino no local. E para as máquinas que possuem características idênticas, eu consigo transportar a aplicação direta do produto. Então, termostato aí extremamente moderno, é um dos termostatos que a gente trabalha diretamente, inclusive com IoT, um termostato moderno, que tem também um custo-benefício extremamente interessante, com sensores incorporados. Não posso usar, eu não posso ter, por exemplo, um retorno de um fan coil e pegar, eu posso ter a conexão com o sensor externo, não tem problema nenhum. Mas a ideia é fornecer para o cliente tudo o que eu já possa dentro do meu termostato, para que eu não precise de mais produtos, mais infra, para fazer aquilo que eu precisaria colocar em ambientes corporativos. Então, é um termostato, esse é um dos nossos últimos lançamentos. Nós investimos muito nessa parte de ambiente, acreditamos que com a experiência do usuário, e que nem foi muito bem colocado, automação versus controle, faça todo o sentido no dia a dia. Um outro produto que eu gostaria de mostrar para vocês
é um controlador compacto de VAV em KNX. Então, já é para quem já trabalha com Siemens anteriormente, já conhecia os nossos atuadores GDB e GLB. Então, aqueles atuadores que já eram consagrados, já trabalhava-se muito bem, tem horas de desenvolvimento e horas de funcionalidade no mundo, não mercado brasileiro somente, mas no que foi se feito? Desenvolveu-se apenas a comunicação KNX, nativa dentro do controlador, é o mesmo atuador, só que com a função de controle e detalhe, com funções de pré-parametrização, pré-calibração, um produto para VAV, quando a gente já pensa em edificações um pouco maiores. Se eu vou para válvulas de controle do tipo esfera, que o mercado brasileiro consome bastante, nós também temos um atuador KNX para válvulas esfera. Pô, mas eu consigo desenvolver a lógica, fica legal no ETS, fica assim. Então, lógico, depende do tamanho do sistema, depende do objetivo final do cliente, depende do que o projetista colocou como requerimentos técnicos. Tem uma série de análises que nós... Sim, fica fantástico a integração e a funcionalidade do sistema. O último produto que eu gostaria de mostrar para vocês nessa parte de HVAC e na parte de controle é esse atuador, é um atuador novo que nós... Válvula PIC, mas vocês vão ver as funcionalidades e as vantagens de ser de controle independente de pressão, e esse atuador já é para PIC-V. Então, um atuador, principalmente quando eu estou falando de hotéis, um atuador, ele foi desenhado com a preocupação de ser um produto IP54 pré. Inclusive, quando você pluga ele na linha, ele já faz autocalibração. Um produto sensacional para as aplicações de grande porte. Justamente em PIC-V. Para fechar, caminhando para o nosso fim, produtos sistêmicos. O que nós temos em produtos sistêmicos? Quando eu falo de produtos sistêmicos, trabalhar com IP seguro, eu lembro que na parte de hospitais aí o Moisés bem colocou que é uma preocupação, não só em hospitais, mas quando eu tenho quartos dormitórios da apresentação do Francisco ou em corporativo, a segurança dos dados é de extrema importância. Então, trabalhar com dispositivos que são seguros de verdade, inclusive com controle criptografado, é o nosso produto. Então, eu trabalho com isso. Quando eu falo também de supervisório, anteriormente eu precisava, quando eu tinha KNX para chegar no supervisório, eu ia até um certo ponto, trabalhava com a parte segura do meu IP para fazer alguma comunicação, alguma programação, mas quando eu falava com o supervisório, eu precisava de uma gateway BACnet para isso. No mundo Siemens, nós temos a gateway BACnet, mas nós sempre recomendamos continuar seguro. Então, no mundo Siemens hoje, quando eu tenho o IP Router, o nosso software supervisório, ele é preparado para KNX Net IP, que é aquela configuração maravilhosa que a gente estuda no módulo avançado ao tutor, quando nós tiramos a certificação. Então, nós atendemos plenamente a configuração do IP Router, falando direto com o nosso software gráfico. Então, eu não preciso ter uma gateway BACnet no meio do caminho fazendo conversão de protocolo. Eu simplesmente mando direto para o supervisório dado seguro. E lá continuo trabalhando com ele de forma segura. Aqui posto, o nosso software supervisório é o Desigo CC. Finalizando, na parte de integração, quando eu trabalho em edifícios corporativos maiores, eu vou ter unidades de fan coil, eu vou ter unidades de VAV. Então, na parte, os nossos controladores, não controladores KNX, controladores, os controladores de automação com lógicas de programação, são controladores que já têm a sua porta KNX integrado. Então, eu estou dando alguns exemplos, passei um exemplo genérico, agora eu tenho na tela aqui, da tela azul, a nossa PXC4 e PXC5, que é um atuador que nós estamos lançando também. Esse atuador, a porta verde aqui em cima e lá embaixo, é uma porta de comunicação direta em KNX, dispensando
IP Router, transferindo o Cybersecurity para o controlador, dispensando gateways BACnet, módulos, eu consigo diretamente com o controlador, seja uma gerenciadora ou um controlador de campo, abrir a porta BACnet e deixar transparente essa comunicação. Então, nós valorizamos muito isso no ambiente corporativo e faz todo sentido. O nosso software Desigo, ele é compliance com a 62443 de cibersegurança. Muitas plataformas de software do mercado vão dizer que são ciberseguras, mas é sempre importante estar amparado por uma normativa. Qual é a normativa que você atende? Quem te homologou? Quem garante que você faz e entrega o valor que você diz que entrega no mercado? Então, o nosso valor nós entregamos nesse formato em atendimento a essa norma técnica. E aí cabe dizer que o Desigo ele não é somente da automação com KNX, mas é um software que trabalha tanto com a parte de incêndio, controle de acesso, CFTV e os outros sistemas que nós temos dentro de uma corporação, dentro de um edifício comercial, dentro desses protocolos que eu trago na tela para vocês. Em sistemas descentralizados, que eu prometi no começo da apresentação, nós temos uma bandeja painel com mini módulos. Então, todos os módulos que eu fui mostrando para vocês anteriormente, de dimerização, controle on-off, entrada digital, saída de controle, controle de válvula, nós temos aqui. E aí, a grande vantagem é que esses painéis podem não ser alimentados pelo barramento KNX direto. Eu também tenho um mini módulo que é fonte. Então, quando eu tenho grandes edifícios e painéis distribuídos, eu posso deixar esse painel dentro de um quadro de automação, eu posso deixar sobre o forro, ele tem tampa, ele é lacrado, com as entradas e saídas de cabos apropriadas. E quando eu tenho ainda mais distribuído, aquela persiana daquela sala específica, ou de uma presidência, ou de um laboratório, nós temos mini módulos com caixinhas de instalação individuais. E aí na minha direita você vê a M592, que eu ainda não lancei, eu devo lançar no próximo mês, mas já está disponível, que são mini módulos. Os mini módulos tradicionais, ou eles são entradas, ou eles são saídas de alguma coisa de controle. Eles são entradas ou saídas. O que nós fizemos? O nosso módulo agora, ele vai ter as 3 entradas para as aplicações diversas, mas além das 3 entradas, eu tenho um mini módulo que, além das 3 entradas, é para fazer controle on-off, o outro controla a persiana, o outro dimeriza a lâmpada, então em aplicações distribuídas. E aí aqui não é limitado às aplicações corporativas de grande porte, mas as aplicações corporativas também de médio porte e pequeno porte também. E quando a gente fala de mini módulo, não só mini módulo para bandeja, mas mini módulos também para a caixinha 2x2, 4x2, mini módulo específico para ir dentro do condolete, obras que têm orçamentos reduzidos. Então, eu consigo que o meu mini módulo vá dentro do condolete sem apetrecho nenhum. Então, eu consigo fazer obras de pequeno e médio porte, ter um desdobramento melhor em termos de custo. Então, ele vai dentro do condolete. E aí sim a gente consegue uma otimização de recursos bem interessante. Pessoal, eu fecho a minha apresentação. Aqui eu só quero mostrar para vocês o Siemens Address by ID. Você pode baixá-lo diretamente da associação KNX, então Shop ETS Apps. Aí você vai ter lá Siemens Address by ID. E aí, quem quiser a apresentação depois, eu posso encaminhar. Por favor, me encaminhe um e-mail. Eu estou com um vídeo dentro, ela vai ficar pesado aqui, eu vou ter que tirar o vídeo primeiro. E aí aqui eu tenho uma demonstração para vocês bem rápida. Não tem áudio apresentação, tá? Mas eu consigo acessar pelo ETS. E pelo ETS eu escolho o dispositivo, eu leio o MAC address do dispositivo. Pô, Godoy, bacana isso daí, produto Siemens, eu consigo fazer isso. Mas eu consigo pegar o módulo do Moisés da ABB e colocar na solução de vocês? Consegue também. Todo módulo de qualquer fabricante que trabalhe
com um endereço serial, ele tem o MAC dele, ele tem o endereço serial dele. Se tiver o endereço serial, você consegue utilizar o nosso aplicativo e fazer integração de soluções. Então, é muito interessante, reduz o HH, principalmente às vezes a gente precisa fazer acesso remoto, dar suporte para cliente. Então, é uma ferramenta aí que adiciona muito valor no dia a dia. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu estou 5 minutos aqui estourado. Agradeço, vou começar, devolvo a palavra aqui para o pessoal e a gente pode começar aqui a sessão de perguntas. Eu vou olhando aqui no chat para poder responder conforme vocês vão me perguntando, mas já deixo como meu último slide, meu agradecimento, o meu e-mail e o meu telefone, conforme os meus colegas fizeram com vocês. Muito obrigado, pessoal. Roberto, obrigado por estar com a gente. É muito completo a sua apresentação. A gente tem aí algumas perguntas. Eu não sei se você quer ler aí diretamente da Felipe, da Luiz, para responder. Temos 5 minutos. Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. Um pouquinho mais, mas estamos sobre o tempo. Felipe, poderia comentar um pouco mais sobre círculo circadiano? A Siemens possui em seu portfólio as lâmpadas também? São exclusivamente em fitas LEDs? Vamos lá, eu não tenho, apesar que eu vi que o George aqui nós trabalhamos juntos, eu sou da área de produto, então a minha parte é técnica e marketing de produto. O George é responsável por vendas, então quem entrar em contato comigo posteriormente vai falar bastante com o George, uma pessoa extremamente preparada, conhece o produto juntamente comigo, então a gente vai conseguir dar o suporte comercial que vocês precisam. Não temos as lâmpadas e nem os drivers. Lembra que uma solução, quando eu trabalho num ciclo circadiano, eu tenho a parte de controle para trás, então estou trabalhando com uma Gateway DALI, por exemplo. A Gateway DALI tem que ser preparada para isso. Mas o driver que vai ligar a lâmpada, que vai trabalhar na lâmpada, ele tem que ser preparado para isso também. Então, do driver da lâmpada à lâmpada, e muitas das vezes isso se confunde, a lâmpada já é com o driver, já faz tudo, essa lâmpada nós não temos. Aí você usa de mercado como da Osram, por exemplo, que eu mencionei em alguns slides anteriores, que ele vai ter. E não são só fitas LED, aquela fita LED 12 volts. Você tem outros produtos, outras lâmpadas extremamente interessantes que ou são Tunnable White, então, ou seja, temperatura de cor entre branco e amarelo, alaranjado, e a temperatura e as lâmpadas coloridas RGB e RGBW. Então, explicar o círculo circadiano, aí eu prefiro fazer isso depois, porque tem toda uma parte. Primeiro, a gente tem que entender que, como ele envolve o ser humano, ele trabalha a cognição do ser humano, ele trabalha o ser humano, e ao longo do dia, aí eu preciso aí de um pouquinho mais de tempo. Entre em contato comigo, que eu te faço uma explicação, a gente faz uma call aí de 1 hora mais ou menos, e eu te explico aí quais são esses desdobramentos que se relacionam. Luiz Mendonça, o sistema permite o uso de assistente de voz? Sim, lembra que o assistente de voz ele vai usar uma gateway, e essa gateway pode falar com o meu web server, o meu web server integra isso. Então, por exemplo, eu poderia conversar com a Alexa, eu não vou falar Alexa porque eu tenho aqui, eu vou falar Alexa, ela vai começar a dar comando, mas eu posso falar X, né, fulana, e aí faça tal controle. E aí, essa gateway se comunica no barramento, e no barramento KNX eu tenho as lógicas de intertravamento, e aí se toma os desdobramentos do controle que eu desejo. Os termostatos trabalham standalone? Eu tenho os 3. Eu tenho os termostatos passivos, então aqueles que não têm comunicação, não são inteligentes. Eu tenho o termostato inteligente e tenho o termostato inteligente que fala ou Modbus, ou BACnet, ou KNX. Então, nós temos os 3 tipos. Aqui eu trouxe o KNX, mas, por exemplo, eu tenho um dos termostatos que eu não mostrei aqui, eu tenho ele na versão Modbus RTU. Então, nós temos aí para cada tipo de aplicação. Sem nada, termostato tradicional, o inteligente e o inteligente com comunicação. Estima-se, tem um estudo que prevê que nos próximos anos, 20% de tudo que é instalado no planeta serão termostatos inteligentes com comunicação. Pessoal, ou eu fiz confusão, acho que acabou.
Também já não vejo mais perguntas aí, Roberto. E eu fico à disposição. Posteriormente, tenho meus dados de contato aqui. Vai ser um prazer eu e o Jorge conversarmos com vocês aí, dar prosseguimento em qualquer demanda que vocês tenham ou queiram entender um pouco mais. São mais do que bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo uma boa tarde para vocês. Vai ter uma apresentação agora e depois voltamos aí numa sessão, num painel de discussão junto com todos novamente. Obrigado, Roberto. Então, gente, vamos a seguir com a próxima apresentação em 5 minutos, 4 minutos, case inédito de KNX aplicado em edifícios comerciais. Então, seguimos sobre a tendência de aplicações de KNX no área comercial para todas as aplicações respectivas a KNX. Então, vemos agora em seguida.